porção da Torá de Vayeshev, nós lemos a história de José e Yosef, um dos filhos do patriarca Jacó. O patriarca Jacó teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Mas Jacó mostrava uma predileção por Yosef, por José. E isso causou uma animosidade, uma inveja entre os irmãos, e os irmãos acabaram vendendo José como escravo ao Egito. E a porção de Vayeshev conta praticamente a história da venda de José e o começo da vida de José no Egito. Mas o líder dos irmãos, o líder das 12 tribos, era Yehudá. E no meio dessa porção tem um capítulo que conta a história de Yehudá e Tamar. É uma história muito estranha da Bíblia, porque Yehudá acabou tendo relações com a sua própria nora, que era Tamar, e dessa relação nasceram irmãos gêmeos, nasceram 2 filhos, e um desses filhos, chamado Pérez, é o pai da dinastia de Davi, que é de onde vem o Messias, que é a semente, então, nessa história, da eliminação do caos, da dor, do sofrimento, da morte da face da terra. Então, de uma história estranha de Yehudá tendo uma relação com sua nora Tamar, é que nasce essa semente messiânica. Uma das coisas que os cabalistas discutem é por que a história de Yehudá e Tamar está inserida no meio da história de Yosef. E uma das lições é para mostrar como a luz do Criador governa os acontecimentos da história. O Midrash conta que as tribos, os irmãos, estavam envolvidos na venda de Yosef. Yosef, José, estava envolvido no seu luto, na sua tristeza por estar separado de seu pai. Reuven, Rubens, um dos filhos, estava envolvido com o seu processo de techuvá, ele estava se arrependendo de um curto-circuito, de uma negatividade que ele tinha feito anteriormente. Jacó estava envolvido com o seu luto pela perda do seu filho Yosef. E Yehudá estava também envolvido com esse luto e estava se casando, estava tendo filhos. Enquanto isso, o que o Criador estava fazendo? Com o que o Criador estava se preocupando? Ele estava criando a semente do Messias. O que isso nos ensina? Para a nossa vida pessoal, às vezes a gente fica também envolvido com coisas pequenas, com coisas mesquinhas. Ele me disse, ela me disse, olha o que ele fez, olha o que ela deixou de fazer. A gente fica envolvido com essas pequenas histórias e a gente perde contato com uma coisa muito mais grandiosa que pode estar acontecendo simultaneamente. Cada um desses personagens estava envolvido com a sua própria historinha, com a sua própria dor. Enquanto isso, o que estava acontecendo? Uma coisa maravilhosa. Estava se preparando a semente messiânica. Na nossa vida, a mesma coisa vale. A gente, em vez de estar envolvido com as coisas pequenas, se a gente estiver com a mente evoluída, com a consciência evoluída, a gente vai perceber que tem uma coisa muito maior acontecendo e que a gente pode focar nisso, em eliminar caos, dor e sofrimento da nossa vida e do mundo inteiro. Amém.